Hoje, quando você pega o controle para iniciar um modo carreira de longo prazo, assumindo a missão de reerguer um time de tradição e levá-lo ao topo da Europa no EA FC 26, a imersão é quase total. Você gerencia orçamentos reais, lida com táticas complexas e controla atletas que são réplicas digitais perfeitas de seus ídolos. Mas essa simulação hiperrealista que hoje domina a indústria do entretenimento global nasceu de uma aposta extremamente arriscada. Uma aposta feita por executivos americanos que mal entendiam as regras do soccer. Em uma época em que o futebol nos videogames era visto de cima e os jogadores não passavam de borrões pixelados, durante quase 30 anos, as 4 letras da Federação Internacional de Futebol foram sinônimo de videogame. Foi um casamento que gerou bilhões de dólares, redefiniu o marketing esportivo e mudou a forma como consumimos o esporte. Mas como essa máquina foi construída? Como ela esmagou seus rivais? E por que o acordo mais lucrativo dos games simplesmente desmoronou? Bem-vindos ao O Peso da Camisa. Hoje vamos mergulhar na história completa, dos pixels isométricos à revolução do Ultimate Team, da ascensão à queda da marca FIFA. Para entender o impacto do primeiro FIFA, precisamos olhar para como era jogar futebol digital antes de 1993. O mercado era dominado por títulos como Sensible Soccer e Kick-Off. Eram jogos divertidos, rápidos, mas com um problema crônico de apresentação. Você via o campo do ponto de vista de um pássaro ou perfeitamente de lado. Não havia a sensação de estar assistindo a uma transmissão de TV. A Electronic Arts, na época, já era uma potência nos esportes, mas o foco era estritamente o mercado americano. O Madden NFL era a galinha dos ovos de ouro. O soccer era visto como um esporte secundário, de nicho. A matriz americana simplesmente não acreditava que um jogo de futebol venderia o suficiente para justificar o desenvolvimento. A pressão para criar o jogo veio da divisão europeia da EA, liderada por Mark Lewis, que sabia que o mercado do velho continente estava faminto por algo maior. Após muita insistência, o projeto recebeu um orçamento magro e foi enviado para ser desenvolvido, no Canadá, por uma equipe que, ironicamente, entendia muito mais de hóquei do que de futebol. EA Sports. It's in the game. Mas foi exatamente a falta de vícios da equipe da EA Canadá que gerou a maior inovação do gênero. Liderados por Bruce McMillan, eles tomaram uma decisão técnica que mudou tudo: abandonar a visão superior e adotar a perspectiva isométrica. Pela primeira vez, os jogadores em casa tinham a exata sensação visual das câmeras de transmissão da vida real. O campo tinha profundidade. Os jogadores tinham volume. Lançado às vésperas do Natal de 1993, FIFA International Soccer foi um estrondo comercial absoluto. Ele varreu a concorrência não porque sua jogabilidade era perfeita. Na verdade, era fácil fazer gols do meio-campo e você podia literalmente fugir do juiz para não tomar cartão amarelo, mas porque parecia real. Havia apenas um detalhe gritante: a EA comprou os direitos para usar o nome e o logo da entidade FIFA, acreditando que isso daria credibilidade, mas não comprou os direitos dos jogadores. O Brasil não tinha Romário ou Bebeto, e sim o lendário artilheiro fictício Jean Coutinho, criado pelos programadores. O sucesso estrondoso de 93 acendeu um alerta nos executivos. Eles tinham uma mina de ouro global nas mãos. Mas para dominar o mercado de vez, não bastava parecer uma transmissão de TV. O jogo precisava da alma do esporte real. Foi assim que começou a corrida armamentista pelos licenciamentos. Em FIFA 95, clubes de ligas nacionais foram introduzidos, mas foi no FIFA 96 que a franquia deu o golpe de mestre, a parceria com a FIFPro, a Associação Internacional de Jogadores. Os nomes falsos morreram. O virtual começou a se fundir com o real. O campo estava montado para a guerra das plataformas 3D e para o confronto iminente que definiria a próxima década. Se os licenciamentos trouxeram o mundo real para dentro do código,
A chegada da geração 32 bits exigia que esse mundo se movesse de forma real. Com o lançamento do primeiro PlayStation e do Sega Saturn, o Virtual Stadium da EA Sports finalmente pôde mostrar todo o seu potencial. Para o FIFA 97, a equipe abandonou de vez as animações desenhadas à mão. Eles vestiram o astro francês David Ginola com um traje de captura de movimento. Hoje, isso é padrão na indústria, mas na época, ver a fluidez mecânica de um atleta real sendo traduzida para polígonos foi um salto quântico. Além disso, o jogo introduziu o amado futebol de salão, com tabelas nas paredes de vidro que mudavam completamente o ritmo da partida. EA Sports. It's in the game. Mas a verdadeira obra-prima da década ainda estava por vir. Você que acompanha o nosso trabalho aqui no canal sabe o quanto a atmosfera e a grandiosidade de uma Copa do Mundo importam. E a EA Sports sabia disso. Em FIFA, Road to World Cup 98, eles não criaram apenas um jogo, eles encapsularam o espírito da época. Pela primeira vez, um videogame permitia que você jogasse não apenas o torneio final na França, mas todas as eliminatórias. Eram 173 seleções registradas na FIFA, incluindo ilhas minúsculas que muita gente nem sabia que existiam. Tinha a regra do impedimento funcionando direito, estádios reais detalhados e uma trilha sonora encabeçada pelo Blur, que cravou o jogo na cultura pop. O FIFA não era mais apenas um simulador esportivo, ele havia se tornado um evento cultural anual. Com a virada do milênio e a chegada do poderoso PlayStation 2, a franquia FIFA parecia imbatível. Gráficos cada vez mais fotorrealistas, ligas licenciadas e orçamentos astronômicos de marketing. Em FIFA 2001, vimos a introdução da barra de força, que finalmente nos dava o controle sobre a intensidade dos passes e chutes. Mas sob o capô brilhante, o motor da EA Sports estava engasgando. O jogo era previsível. Os movimentos pareciam roteirizados. A bola parecia presa aos pés dos jogadores por um elástico invisível. E foi exatamente nessa brecha que um rival japonês decidiu atacar. No Japão, a Konami estava esculpindo sua obra-prima, Winning Eleven, que no Ocidente ficou conhecido como Pro Evolution Soccer, ou simplesmente PES. O PES não tinha as licenças dos grandes clubes ingleses. Você jogava com times como o North London ou o West London White. Mas quando a bola rolava, nada disso importava. A física da bola do PES era viva. A inteligência artificial dos zagueiros reagia de forma orgânica. Era o futebol arte contra o futebol corporativo. A EA Sports sentiu o golpe. Durante a primeira metade dos anos 2000, o FIFA passou por uma severa crise de identidade. A cada ano, eles lançavam uma mecânica revolucionária, os controles para tentar mascarar a física travada. Foi a era do Freestyle Control no analógico direito que o dava um ar quase arcade ao jogo. Mas enquanto perdia feio dentro das 4 linhas para o rival japonês, a EA construía alicerces robustos fora de campo. Foi em FIFA 06 que a franquia lançou uma de suas pedras fundamentais de sobrevivência, a reformulação do Manager Mode. A possibilidade não apenas de jogar, mas de ser o gestor, controlando orçamentos, desenvolvendo jovens promessas e construindo a história de um clube ao longo de 15 temporadas, salvou o engajamento dos jogadores mais apaixonados por futebol tático e gestão a longo prazo. Eles precisavam de tempo. Tempo para jogar o código antigo no lixo e recomeçar do zero. A próxima geração de consoles estava batendo a porta e a EA Sports estava prestes a preparar o maior contra-ataque da história dos videogames. Com a chegada do Xbox 360 e do PlayStation 3, a EA Sports tomou a decisão mais difícil e acertada de sua história.
Eles pararam de tentar colocar band-aids em um motor gráfico obsoleto. Liderados por desenvolvedores como David Rutter, a equipe jogou fora milhões de linhas de código antigo e construiu uma engine física do zero. A partir de FIFA 2007 e principalmente FIFA 2008 na nova geração, o jogo deixou de ser baseado em animações pré-programadas de onde a bola deveria ir. A bola ganhou peso, dinâmica e independência. O jogador passou a precisar calcular o tempo da passada, o ângulo do corpo e a força exata. A EA finalmente havia aprendido a lição com o PES. A imprevisibilidade é a alma do futebol. Foi nessa mesma época que eles começaram a focar na imersão individual. O modo Be a Pro colocou o jogador no controle de um único atleta em campo. Não se tratava mais apenas de tocar a bola mecanicamente, mas de ler o jogo, ocupar espaços e pedir o passe na hora certa. O FIFA começava a vencer a guerra dentro das 4 linhas. Mas o verdadeiro checkmate no mercado de games aconteceria fora delas, no menu inicial de FIFA 2009. Lançado inicialmente como uma expansão paga via download em FIFA 2009, um novo modo de jogo foi apresentado ao mundo, o FIFA Ultimate Team, ou simplesmente FUT. A premissa era genial, combinar a nostalgia nostálgica de colecionar figurinhas da Copa do Mundo com a construção de times de fantasia. Você abria pacotes virtuais, gerenciava o entrosamento ou química entre os jogadores de mesmas ligas ou nacionalidades e montava o esquadrão dos sonhos para competir online. O que começou como um teste virou o modelo de negócios mais lucrativo da história do entretenimento digital. O FIFA deixou de lucrar apenas com a venda da cópia física em setembro. Ele passou a lucrar todos os dias do ano com a venda de FIFA Points, ditando uma tendência controversa de microtransações que infectaria toda a indústria de jogos. Com os cofres transbordando graças ao Ultimate Team, o desenvolvimento pôde ousar ainda mais. O ápice dessa geração de ouro chegou com o FIFA 12. O jogo introduziu a Player Impact Engine, um sistema de colisão em tempo real, onde o peso e o momento de cada jogador determinavam o resultado de uma dividida. Somado a isso, o Tactical Defending exterminou a antiga tática de segurar um botão e deixar o zagueiro caçar a bola sozinho. Defender virou uma arte de cercar, ter paciência e dar o bote no milissegundo exato. A Konami não conseguiu acompanhar o ritmo dessa modernização. Quando o FIFA 12 bateu recordes de vendas, a coroa havia mudado de cabeça. A EA Sports não era mais apenas a líder do mercado. Ela era o mercado. Ao entrar na geração do PS4 e Xbox One, o domínio do FIFA era tão absoluto que o jogo começou a se expandir culturalmente. A engine gráfica passou a ser a Frostbite, a mesma usada para renderizar explosões nos campos de batalha de Battlefield, mas agora usada para mostrar as gotas de suor na testa do Cristiano Ronaldo. Para evitar a estagnação, a EA Sports tentou resgatar a cultura que havia perdido no meio de tantas táticas. Nos anos 2000, a franquia paralela FIFA Street capturou como ninguém a essência das quadras urbanas, com dribles absurdos e forte influência do hip-hop. Em FIFA 20, eles internalizaram essa cultura com o modo Volta, trazendo o freestyle de volta para dentro do pacote principal. Mas todo império tem o seu calcanhar de Aquiles. Durante quase 3 décadas, o nome FIFA na capa garantiu autenticidade. O problema é que a própria entidade FIFA sabia o tamanho do monstro que havia ajudado a criar. A cada renovação de contrato, os valores subiam. Até que no ciclo pós-pandemia, a Federação Internacional fez uma exigência que fez o mercado tremer. Eles queriam $1 bilhão a cada 4 anos apenas pelo uso de suas 4 letras. E mais, queriam colocar o nome FIFA em jogos de outras empresas. A EA Sports olhou para o próprio produto e percebeu uma verdade dura, mas inegável. Eles não precisavam mais da FIFA. A EA já possuía contratos diretos e independentes com a Premier League, a UEFA Champions League, a La Liga e a FIFA Pro. O jogo já tinha todos os jogadores, todos os estádios e todos os times que importavam. A FIFA precisava muito mais do jogo do que o jogo precisava da FIFA. E assim, em um dos divórcios mais caros e impactantes da história do entretenimento, o jogo mudou de nome.
O nascimento do EAFC não é apenas uma mudança de logotipo, é a prova definitiva de que, no mundo digital, o esporte já não pertence às federações de terno e gravata na Suíça. O esporte pertence a quem detém o controle remoto. E a história de como chegamos até aqui, acredite, foi uma partida muito mais suada do que o placar final faz parecer. Se você curtiu essa viagem pelas táticas e bastidores do maior jogo de futebol do mundo, não esquece de se inscrever no O Peso da Camisa. Deixa nos comentários qual foi o seu FIFA favorito e qual time você tem a honra de comandar no seu modo carreira. Um abraço e até o próximo jogo.